A seguir, classificaremos as forças em 4 categorias. No entanto, eu acho que é importante que se entenda isso. Nós não estamos aqui, a rigor, colocando todos os tipos de forças, por exemplo. Estamos deixando de lado as forças conhecidas como forças de inércia, a força centrífuga, a força de Coriolis e assim por diante. Nessa classificação em 4 categorias, nós devemos começar falando das forças à distância. Como o nome bem indica, são forças que atuam mesmo que os objetos não estejam em contato entre si. A ação dessas forças é à distância. Nessa categoria, a rigor, nós podemos falar de apenas 2 tipos de forças. A força gravitacional é, sem dúvida alguma, aquela com a qual estamos mais familiarizados. Ela atua constantemente sobre todos os objetos colocados na sua superfície ou próxima da superfície. Isso porque analise a queda de um objeto, qualquer objeto. Ou mesmo o fato de estarmos apoiados sobre a superfície terrestre. Aqui nós estamos sempre presenciando a ação da força gravitacional. A força gravitacional é uma força à distância, não existe nada entre o giz e a superfície terrestre. Na realidade, existe o ar, mas também, se não existisse, não faria a menor diferença. E a despeito deles estarem a uma certa distância, existe a ação da força gravitacional. A força gravitacional, ela sempre deve ser levada em conta quando nós tivermos 2 objetos de massa. Então, se temos 2 objetos de massa, digamos, M1 e M2, sobre esses objetos deverá existir uma força denominada gravitacional e que foi entendida por Newton há muitos séculos atrás. De acordo com Newton, se eu tenho um objeto de massa M1 e aqui eu tenho um outro objeto de massa M2, esse objeto aqui pode ser a Terra, por exemplo. Esse aqui é o giz, ou uma maçã, não importa. Se eu tenho 2 objetos, um deles de massa M1 e um outro de massa M2, e se esses objetos estiverem a uma distância, que vamos chamar de D, uma distância D, então, entre esses 2 objetos, atua uma força, que é a força gravitacional, de tal forma que vou escrever apenas em módulo. Em primeiro lugar, é importante que se entenda que a força gravitacional é sempre uma força atrativa. Essa é uma característica da força gravitacional. Ela procura sempre aproximar os objetos que interagem por meio dessa força. Então, de acordo com a lei da gravitação universal de Newton, a força entre 2 objetos como a Terra e o giz, a Terra e a maçã, o Sol e a Terra, o Sol e um planeta, essa força é proporcional às massas e escrevemos aqui uma constante de proporcionalidade, G é a constante da gravitação universal, introduzida por Newton, vezes M1,
vezes m2 e inversamente proporcional à distância entre os objetos. A força gravitacional, portanto, tem essa característica. E ela existe e age sempre que temos dois objetos dotados do atributo massa. Uma força conhecida como força-peso, na realidade, é um tipo particular de força gravitacional. A força-peso é a força gravitacional que age sobre todos os objetos localizados na superfície terrestre ou próximos da superfície terrestre. Essa força, por outro lado, ela é tida como sendo dada por esta expressão. F é igual a m vezes g. M é a massa do objeto e g é conhecido como a aceleração da gravidade. Ora, por essa expressão que temos aqui em cima, não é difícil perceber que g é uma constante dada por g grande, da constante da gravitação universal de Newton, vezes a massa da Terra, e a distância entre esse objeto e a Terra, na verdade, se refere à distância entre esse objeto e o centro da Terra, que é igual ao raio da Terra. Então, o raio da Terra ao quadrado. A força peso, portanto, poderíamos dizer que é um tipo de força associado à força gravitacional, porquanto nos referimos apenas à atração da Terra sobre os objetos localizados sobre a sua superfície. Um outro tipo de força à distância, muito presente, muito importante, é a força eletromagnética. Na verdade, poderíamos falar de dois tipos de forças, né, eletromagnéticas. A força elétrica e a força magnética. Elas são diferentes. Se eu tenho, numa certa região do espaço, um campo elétrico, então uma partícula de carga que experimenta uma força elétrica que é dada por Q, que é a carga dessa partícula, vezes o campo elétrico ali existente. Esta aqui é a expressão, a força elétrica, que experimenta uma partícula dotada de carga Q quando ela se encontra numa região na qual existe um campo elétrico. A força magnética, por outro lado, age sobre um objeto dotado de carga Q e, o que é importante, que esse objeto tenha uma velocidade v e que ele se movimente numa região do espaço que tenha um campo magnético B. Ou seja, se eu tenho uma partícula dotada de carga elétrica, a carga é Q, e ela tem uma certa velocidade, e ela está numa região na qual existe um campo magnético, sobre essa partícula age uma força, F, uma força magnética agora, devido à presença de um campo magnético B, numa certa região do espaço, e essa força se escreve como F é igual a Q, carga elétrica da partícula, V é a velocidade da partícula, vetor B. Essas são as expressões mais importantes em relação às forças eletromagnéticas. Se eu tenho um campo E e um campo B simultaneamente, a partícula é dotada de velocidade, então eu devo levar em conta as duas forças, Q vezes E mais Q
vezes V vetor B, mais V vetor B. Essa força é conhecida como força de Lorentz. Mas, além de contemplarmos essas expressões, eu acho que é importante a gente se familiarizar com as forças elétricas. E eu tenho aqui alguns vídeos sobre forças elétricas e forças magnéticas. Vamos apresentá-los e vamos comentá-los. Neste vídeo, iremos demonstrar as forças de natureza eletrostática, tanto de atração como de repulsão. Usaremos objetos muito simples, como uma latinha de alumínio vazia, canudinhos de refresco e papel toalha. Para eletrizarmos o canudinho, temos que esfregá-lo vigorosamente com papel toalha. Esse processo pode fornecer energia suficiente para que haja troca de cargas entre os corpos. Ao aproximarmos o canudinho eletrizado de uma lata, ele atrai a lata fazendo-a rolar pela mesa. Apesar da lata estar neutra, o canudinho eletrizado induz cargas de sinal oposto na superfície da lata próximo a ele. Assim, acaba atraindo. Esse é um tipo de força que ocorre à distância, ou seja, sem haver a necessidade de encostar-se ao corpo. Essa interação sugere a presença de um campo de forças, chamado de campo elétrico. Agora, iremos posicionar o canudinho eletrizado sobre uma garrafa PET, que irá servir de suporte. Quando aproximamos a mão do canudinho, podemos observar a atração sobre ele. A força que o canudinho eletrizado exerce sobre a mão tem a mesma intensidade da força de atração da mão sobre o canudinho, isso por causa da lei da ação e reação de Newton. Finalmente, podemos mostrar o que ocorre quando aproximamos dois canudinhos iguais eletrizados com papel toalha. Como agora os dois corpos estão carregados com o mesmo tipo de carga, eles irão se repelir. Resumindo, cargas de sinal contrário se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Neste vídeo, iremos mostrar a interação magnética à distância, tanto entre ímãs quanto entre um ímã e moedas. Os ímãs artificiais são fabricados a partir de materiais ferromagnéticos aquecidos, sujeitos a um campo magnético intenso proveniente de um eletroímã. Os ímãs possuem um campo magnético que pode atuar à distância. Porém, os ímãs somente atraem fortemente materiais chamados de ferromagnéticos, que são os compostos que contêm ferro, níquel e cobalto. Outros materiais como o alumínio, o cobre, a prata, etc., não interagem fortemente com os ímãs, pois tais materiais não pertencem à classe de materiais ferromagnéticos. Outro aspecto importante é que todo ímã possui dois polos magnéticos, chamados de polo norte e polo sul, e eles são inseparáveis. Polos de mesmo nome se repelem, enquanto polos de nomes diferentes se atraem. Por isso, quando giramos um ímã sobre a mesa, os outros ímãs também giram, por causa dessa ação à distância entre os polos.